Você já percebeu que às vezes nós achamos que precisamos conquistar o amor de Deus? Bom dia, Deus te abençoe. Hoje é sábado, dia 13 de junho, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida. Quero te convidar a abrir aí Levítico, capítulo 1, verso 1. Nós terminamos o livro de Êxodo, estamos lendo de forma alternada, um dia o Antigo Testamento, no outro o Novo. Já terminamos Gênesis e Êxodo, já terminamos Mateus e Marcos, estamos também em Lucas, no Novo Testamento, e hoje nós vamos começar o livro de Levítico. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o conhecimento, a revelação da tua palavra por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler aqui Levítico, capítulo 1. Não esqueça, por gentileza, de dar like, comentar, verifique se você é inscrito. Marque também o sininho para você ser avisado. Diz assim o texto: E chamou o Senhor a Moisés. A tenda agora estava pronta, a tenda da congregação estava pronta. Moisés fez exatamente como o Senhor havia mostrado para ele no Sinai, e agora com a tenda armada, nós vimos que a glória do Senhor encheu aquele lugar, ninguém conseguia ficar de pé. No versículo 1, então, diz assim: Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, a porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito, a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, os aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão dessa palavra, porque a primeira coisa que nós precisamos entender, dentro de todos esses rituais e sacrifícios que eram feitos, esse é o primeiro, que estamos começando o livro de Levíticos e vamos entender os outros também, mas às vezes nós achamos que Deus quer as nossas ofertas, mas Deus não quer as nossas ofertas. Parece uma contradição, mas é verdade. Tem dias que a gente acha que Deus quer alguma coisa a mais de nós. Mais oração, mais esforço, mais disciplina, mais resultado, mais desempenho, mais performance. E sem perceber, nós começamos a tratar Deus como alguém que está sempre esperando algo de nossas mãos, como se ele precisasse de alguma coisa. Então, Levítico capítulo 1 nos mostra uma verdade que, no meu modo de ver aqui, de ler, é linda. O sacrifício ele não começa com o homem. Então, isso já começa a quebrar essa ideia de que o Senhor espera que a gente faça mais. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. O texto diz que o Senhor foi quem chamou Moisés. Foi Deus quem tomou a iniciativa, foi Deus quem abriu o caminho, foi Deus que mostrou como o povo poderia se aproximar. Agora, preste atenção nisso, o desejo de Deus nunca foi apenas receber uma oferta. O desejo de Deus sempre foi restaurar o relacionamento. Então, quando nós lemos aquele texto, nós vemos que, se você tentar imaginar aquela cena, você vai ver que é uma cena pesada, mas é porque o pecado causa essa separação separa nós do nosso Deus. Então, muitas pessoas enxergam a Bíblia como a história de homens tentando chegar até Deus. E quem pensa dessa maneira está completamente equivocado. A Bíblia fala sobre algo e conta algo muito diferente. É a história de Deus vindo ao encontro de homens perdidos. Nós, eu e você. É desde o Éden, desde a queda, desde o primeiro pecado.
o pai está procurando os filhos, está buscando seus filhos. Um exemplo é a parábola do filho pródigo, é o pai aguardando o filho voltar para casa. Por isso o sacrifício em Levítico, ele aponta para algo muito maior. Ele aponta para Jesus. O cordeiro colocado sobre o altar era apenas uma sombra. Jesus era ou seria a realidade. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é a realidade. O animal era oferecido, mas Jesus ele se ofereceu por mim e por você. Por isso que ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. O animal ele morria, Jesus também morreu. Então o animal ele apontava para a reconciliação. Agora Jesus, meu irmão, ele realiza a reconciliação. Então a cruz não foi Deus exigindo mais de você, a cruz foi Deus entregando tudo o que ele tinha por você. É tremendo quando nós começamos a entender a palavra de Deus. Esse entendimento é possível por meio do Espírito Santo. Então isso muda completamente a maneira que nós que nós enxergamos a vida cristã. Muda a forma. Nós não obedecemos mais para ser aceitos, para ser amados. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos em Cristo. Nós não servimos para conquistar, sabe? Para conquistar o amor do Pai. Nós servimos porque nós fomos alcançados pelo amor do Pai. Então o evangelho ele não começa com o que eu entrego, com o que você começa, com o que você entrega, mas ele começa com o que Deus entregou. Então talvez hoje você que está aqui me ouvindo, você esteja cansado, você esteja aí tentando provar teu valor, tentando ser suficiente, mas sabe qual é a boa notícia desse texto? Que Jesus já fez tudo aquilo que você não conseguiria fazer. O caminho está aberto, a reconciliação foi oferecida para todos os homens. O convite ele permanece de pé. Então nós temos que voltar para o Pai. Não como alguém que precisa impressioná-lo, mas como um filho que foi amado antes mesmo de conseguir oferecer qualquer coisa. Nós fomos amados. Nós não fizemos e nem oferecemos nada. Então, no fim das contas, meu irmão, a história da Bíblia é a história de um pai restaurando sua família através de Jesus. Não é história sobre sacrifícios. Levítico não é história sobre sacrifícios. É a história de um pai reconciliando seus filhos, buscando e restaurando a sua família em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração. Obrigado, Pai. Nós nos entregamos como teus filhos, como aquele filho pródigo, como aquela ovelha perdida, nós voltamos para a casa do Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado porque o Senhor entregou tudo que o Senhor tinha por nós. Nós te amamos de todo o nosso coração. Ministra essa palavra com teu Espírito no coração de cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos culto 19 horas, não esqueça, e também daqui a pouquinho, 7 horas, nós temos o devocional, que essa oração da manhã e o devocional, ela acontece todos os dias, de segunda a domingo. Amém?